Aí você bota a tela do Facebook. Boa noite a todos. Segunda-feira, semana iniciando. Mais uma vez estamos aqui no jornal Campos em Foco, ao vivo, para noticiar, informar e comentar as notícias da semana, né? Sempre da semana anterior. Comigo, mais uma vez, o meu amigo Daniel, né? Que já faz parte praticamente aí da equipe do Campos em Foco toda segunda-feira aqui com a gente. Espero que vocês estejam gostando aí do programa, espero que vocês estejam gostando da presença do Daniel, da nossa apresentação. E nós vamos começar hoje com um tema da violência de campos, né? Fim de semana aí com muitos acidentes, mais uma vez, muitos assassinatos, né? Enfim, muita coisa acontecendo e a violência não para, né, Daniel? É isso aí, meu amigo Orlando Santos, né? Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está em casa também, nos assistindo pela Rede Aurora de Comunicação. Aí, para você que está no Facebook, no Instagram, um grande abraço e mais uma segunda-feira com muita informação, com muita notícia. Algumas notícias são notícias que a gente não gostaria de estar, né, conversando e debatendo aqui, mas a gente precisa também informar a população. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e uma ótima noite, que tenhamos aí um programa com muita interação com aquelas pessoas, né, que estão aí nos assistindo, que estão começando aí a mandar o boa noite e que com certeza já fazem parte desse programa toda semana. Vamos nós. Pessoal, vamos iniciar aqui por uma notícia que teve grande repercussão aí, né? Que foi aquele jovem que, infelizmente, em uma tentativa de assalto, recebeu um tiro, né? Daniel, joga na tela aí pra gente, por favor. Quer dizer, Josiel, joga na tela aí, olha lá. No nosso site a gente noticiou essa informação. Jovem de 18 anos é baleado em tentativa de assalto e fica paraplégico. Coloca mais pra baixo aí, Josiel, por favor. Vamos lá, isso aí. O jovem Rafael Vasconcelos Manhães de Castro, de 18 anos, levou um tiro na noite de sexta-feira, durante uma tentativa de assalto no cruzamento da rua Nuno Tavares e Luiz Otávio, no Parque Santo Amaro. Segundo a Polícia Militar, o disparo atingiu o tórax e a coluna do jovem, resultando em paraplegia. Conforme informado pela equipe médica aos militares, Rafael está internado no Hospital Ferreira Machado. Inclusive, pessoal, nós divulgamos precisando de doação de sangue, tá? Ele não corre risco de morte, né? Graças a Deus. Mas está precisando de doação de sangue. Nós inclusive colocamos isso, né, nos nossos stories, no Facebook e na informação também. De acordo com a PM, o jovem tentou fugir de uma abordagem feita por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta. Rafael estava em uma motocicleta e na fuga acabou colidindo com um veículo que estava estacionado. A Polícia Militar informou ainda que realizou diligências para obter imagens de câmera de segurança no local e identificar os autores do crime. Porém, até a publicação desta matéria, ninguém havia sido identificado. Ou seja, mais uma situação aí, né, que os moradores de Campos passam por uma situação triste, né? Um jovem novo, cheio de sonhos, né? Que infelizmente vai sofrer essas consequências por conta da violência de Campos. E até onde isso vai continuar? Até quando vai continuar? Seja a responsabilidade do Estado fornecer a segurança pública melhor, seja a obrigação do município oferecer uma segurança pública melhor. O que a gente não pode viver é refém de noticiar todo fim de semana uma grande quantidade de notícias assim, né, Daniel? A gente fica triste, né? Porque é um jovem de 18 anos, com certeza com uma vida inteira que ainda tem pela frente. Graças a Deus ele não veio a óbito, né? Já saiu aí do risco de morte. Precisa muito da ajuda das pessoas, né? Como você falou, a questão da doação de sangue é importante, mas é mais uma vítima da violência que vai
estar aí representando mais um número, mas a consequência de uma violência que vai ficar na vida dele, não só dele, mas da família, né? Ou seja, ele possivelmente estava, vindo do trabalho, né? Vindo do estudo, da casa da namorada, enfim, com certeza não estava indo, né, ou andando por ali pensando que poderia sofrer um assalto. Infelizmente, né, esses assaltantes acabaram fazendo isso, né, e deixando ele nessa condição. Então a gente também se solidariza, né, e pede as orações de todos aí por esse jovem. Mas é triste porque a gente percebe que às vezes parece que a gente está lendo a mesma notícia, né? Só mudam os nomes. E os bairros, só muda o nome e os bairros. Mas parece que a gente está lendo a mesma notícia, semana após semana. Violência, são assaltos, são pessoas que são vítimas desses bandidos, né? Dessas pessoas que não querem saber, né? Ele tentou a fuga da moto, então o assaltante, percebendo que não ia mais conseguir levar a moto, foi lá e deu o tiro, né? E esse tiro ocasionou aí, né, atingindo e deixando ele nessa condição. Então é triste porque a gente fala aqui de segurança, a gente fala aqui de educação, a gente fala aqui de várias coisas, várias vertentes, mas parece que a gente está lendo a mesma notícia todas as semanas. Todo fim de semana a mesma coisa. Inclusive, o pessoal que está comentando aqui, a Cláudia Rangel deu uma boa noite, Cláudia, obrigado por estar nos acompanhando aí. A Claudimere comentou aqui assim, Daniel: sabemos que a violência está em todos os lugares, mas até quando vamos passar por isso em nossa cidade e ficar por isso mesmo? Realmente é o que a gente comentou aqui, né? Até quando a gente vai ficar passando por isso todo fim de semana, trazendo essas informações, essas notícias tristes, e infelizmente parece que a gente não consegue nem diminuir, porque todo fim de semana é pelo menos 5, 6 acidentes, assassinatos, o tempo todo. E assim, a gente sabe que no cunho jornalístico, de certa forma, é isso que traz Ibope, né? É isso que traz a leitura. Mas infelizmente não é algo que a gente noticia com felicidade, porque todo fim de semana você informar que uma família perdeu um ente querido, ou que está com um ente querido internado, está em estado grave, é algo que realmente é de se entristecer. É triste porque a gente, quando traz uma notícia como essa, a gente gostaria de estar trazendo aqui notícias boas, né? Investimentos em educação, em saúde, resultados desses investimentos, crescimento da cidade, crescimento do estado, mas as notícias que a gente acaba tendo que noticiar são notícias principalmente nos finais de semana, né? O programa é segunda-feira, então assim, a gente passa por um final de semana com acidentes, com violência. Infelizmente, o tema segurança pública é um tema muito discutido e muitas vezes a gente até coloca aqui, expressa uma opinião, porque eu entendo segurança pública não pode estar desatrelada de outras questões relacionadas à questão social, à questão da educação, mas não basta a gente só falar de segurança pública, mas se a gente também não ajuda com a segurança pública enquanto sociedade. Com certeza. A gente precisa também tratar a sociedade para que a sociedade possa também, porque não adianta a gente querer dividir, Orlando, querer achar que isso é um dever do Estado, então o Estado que tem que se virar, eu estou fazendo a minha parte e a gente se arriscar. Não é só isso, nós também, enquanto sociedade, a gente precisa também estar discutindo segurança pública sob essa ótica, porque infelizmente, né, às vezes a gente também tem que chamar pessoas ligadas à segurança pública de bandidos, né? Pessoas que estão ali envoltas com a aura do Estado, mas que são mais bandidos do que o próprio bandido. E é por isso que a gente não pode discutir segurança pública simplesmente de um lado. A gente tem que discutir segurança pública sobre todo um viés de realmente transformação da nossa sociedade. Porque se a gente discute segurança pública baseada apenas no fato de que tem que ter mais policial na rua, tem que pagar melhor, ou eles que têm que se virar com a segurança pública, a gente continua caminhando para o lado errado. Porque
Não adianta política pública de segurança voltada apenas para essas questões que são muito simples, né? Sim. Que é, tendo maior efetivo ou tendo isso. Não, segurança pública passa por outras questões que estão enraizados na sociedade. Então a gente precisa discutir isso. Não adianta querer pegar e vamos colocar um efetivo maior na rua, vamos prender mais, vamos jogar lá, né, os bandidos lá que resolve o problema. Não é só isso. A gente está vendo que isso não basta. Com certeza. A gente precisa discutir segurança sob uma outra ótica também. Bem, precisa ser visto outros pontos, além de simplesmente esses que já são vistos. Concordo plenamente. Dando continuidade aqui, a Roseli comentou: boa noite, ficou sem som. Josiel, tá sem som aí? Ou tá tudo ok? Tá. Só confirma aí, por favor. Um abraço aí pra Roseli. A Roseli que me ajuda lá no Campus em Foco também. É um dos braços. Um abraço, Roseli. Obrigado aí por estar participando, atenta aí, alertando aí o pessoal se tá sem som, se tá com som. O Ronaldo Almeida deu um boa noite. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela sua participação aí junto com a gente mais uma segunda-feira. A Elizabeth Cordeiro deu um boa noite aqui também. Um boa noite, Elizabeth. Obrigado aí pela sua participação também aqui junto com a gente. O Ronaldo Almeida é do Rio de Janeiro, porque comentou assim: aqui no Rio de Janeiro está um verdadeiro inferno. E a gente vê isso todos os dias com frequência no Rio de Janeiro, né? Muita frequência, né? É preocupante, é alarmante. A gente fica triste porque parece que não tem saída. A gente continua enxergando os mesmos problemas, mas parece que querem apenas as mesmas soluções. Só mudam o nome. Aí vão mudando o nome do programa X para o programa Y e vão tentando as mesmas soluções. E aí a questão da própria corrupção enraizada nos entes policiais, nos órgãos policiais. E para onde a gente está indo, né? A gente tem que começar a repensar muita coisa. E a gente está na época da eleição, né? Então onde deveria ser criado novos projetos, né? Principalmente. Assim, eu fico vendo, Orlando, o seguinte: às vezes o ser humano cobra das outras pessoas aquilo que ele não tem. Às vezes o ser humano cobra do político, né, honestidade. Mas será que agora na eleição você está sendo honesto? Exatamente. Às vezes a gente cobra de quem está lá sentado, né, algo que nós não temos. Uma postura que a gente queria que acontecesse, mas que nós mesmos não temos. Então, se a gente quer começar a mudança pelo outro, a gente nunca muda. Primeiro a gente tem que começar a mudança por nós. Então, assim, esse comentário aí reflete justamente isso. O Rio de Janeiro é a mesma coisa. Se a gente pega em manchete de qualquer jornal, né, Rio de Janeiro em Foco, por exemplo, você vai ler e parece que você está lendo notícia repetida. O tempo porque são as mesmas questões relacionadas às mesmas, só muda às vezes o nome, o bairro, mas temos o mesmo problema. E será que não tem solução? Será que a gente tem que jogar tudo para cima e deixar do jeito que tá? E só ir piorando a cada dia mais, né? Dando continuidade aqui, pessoal, a Juliana: boa noite, isso tem que acabar. A Neuza Rosário: absurdo essa violência. O Barreto: cidade largada. O Ronaldo, ainda comentando novamente aqui: não temos segurança em lugar nenhum. Culpa desses governantes. Já o Ronaldo entende que a culpa é dos governantes. Se a culpa é do governante, por que não troca? Por que a gente vê aí pessoas se perpetuando no poder durante muitos anos? Um dos comentários do Ronaldo aqui vai gerar até muita repercussão, né? Mas eu, Orlando e o Daniel não estamos aqui para fazer política e discutir esse ponto, mas é o que ele falou: temos um presidiário, ex-presidiário no caso, né? Ele esqueceu de citar que é ex-presidiário, governando o país.
E aí, se o próprio país já começa nessa situação, realmente é complicado a gente poder reclamar de alguma coisa, né, Daniel? Se o próprio país já coloca um ex-presidiário para ser governado, é bem complicado. E aí, né, como você falou, a gente não está aqui para discutir política, né? Eu tenho meu pensamento, o meu lado e minha vertente. Mas eu também a gente também tem que jogar pro outro, né, para quem tá aí, né, para justamente comentar o seguinte: quais eram as opções? Será que a opção que tava era melhor? Né? Para onde a gente estava indo? Com certeza. Então, é por isso que eu digo que tem que ser analisar todos os pontos. Essa mudança de conceito tem que partir da gente. A gente estava caminhando para retroceder o país em 40 anos. Correto. Né? Se acontecesse o que estava desenhado para acontecer. Nós, operadores do direito, sabemos muito bem o que poderia acontecer. E a gente possivelmente ia ter dificuldade até de trabalhar, né? Se acontecesse o que estava desenhado para acontecer. Tem gente aí que fala muito, né, porque quando na época na época que estávamos na ditadura era melhor, que é isso, que não sei o quê. O cara tem 30 anos, é um moleque de 25 e quer falar disso, né? Eu tenho 44, eu nasci em 1980, quando acabou a ditadura no país, né, com a promulgação aí da nossa Constituição. Eu tinha de 7 para 8 anos, eu era criança. Então como é que eu vou dizer se lá era melhor? Pergunta pro seu pai. Meu pai não tinha estudo, meu pai só trabalhava. Que a gente tem. Então assim, ele estava trabalhando, ganhando dinheiro dele, sofrendo para pagar as contas. Era isso que ele estava fazendo. Ele não se envolvia com esse tipo de movimento. Então assim, eu fico triste porque tem gente que vem falar de algo que nunca viveu, que não sabe como é que é. Então, só da gente estar aqui hoje podendo falar isso já demonstra que a gente está hoje melhor do que estava antes. Com certeza. Mas isso passa por essa mudança política, e essa mudança política a gente também tem que olhar para aquelas pessoas que estão ascendendo. Com certeza. Eu estava ali falando com o Josiel me perguntando o que eu estou achando da política de São Paulo. Esse show de talentos, né? Eu não vou falar que é show de horror, não, show de talentos. Porque, na verdade, a gente vê aí que hoje o marketing ele tá mandando, né, em muita coisa. E hoje, se você tem uma rede social forte, onde as pessoas acreditam naquilo que você fala, porque quem não conhece a gente, né, Orlando? Sim. Se a gente aparecesse aí fazendo um vídeo na rua com uma Ferrari ou uma Lamborghini, podia ser até alugada. Mas se a gente disser que é nossa, ninguém vai contestar. Com certeza. Você é muito bem sucedido, então eu quero ter aquilo que você tem. É isso que está sendo vendido e as pessoas não estão enxergando. Exatamente. Dando continuidade aqui, a Edna Costa comentou: não temos mais liberdade. A gente sai de casa com a incerteza se vai voltar ou não. Realmente, dona Edna, isso daí a gente concorda plenamente com a senhora, porque o trabalhador, o pai de família, a mãe de família que sai de casa para poder trabalhar, o pai que sai de casa para poder trabalhar, o filho que sai para poder estudar e voltar, a gente não sabe mais se a gente volta para casa, se a gente à noite vai poder sentar ali na mesa, jantar com a nossa família. A gente não sabe mais se isso vai acontecer no mesmo dia, né? Porque infelizmente a situação está muito triste, a nossa realidade está muito triste, não só em Campos, como o próprio Ronaldo está comentando aqui lá no Rio de Janeiro. Acreditamos que ele seja de lá, a situação também tá bem pior, mas assim, o que a gente precisa é o que o Daniel tá falando aqui, são de mudanças, porque não adianta toda semana a gente trazer notícia, informação de assassinato, de briga, né, de violência, de acidente, e a única coisa que muda são os nomes e os bairros onde acontece. O restante continua a mesma coisa. E é o que o Daniel está tentando trazer, que deveria ser visto outros aspectos, né? Se de um jeito não está funcionando, tentar de outro. Se esse ano é ano eleitoral, os candidatos que estão aí já começam a pensar desde já. A gente deixa até aqui sugestões já sobre isso. Bola aí um projeto sobre segurança pública, oferece para a sua população, seja você de Campos, seja você de São Fidélis, seja você de Cardoso Moreira, seja você do Rio de Janeiro, seja você de Duque de Caxias, enfim, no geral, isso é no geral, em todo o estado do Rio de Janeiro, tá? Mas dando continuidade aqui também, o Betinho deu uma boa noite aqui. Betinho, que é um amigo pessoal. Boa noite, Betinho, obrigado aí pela sua participação, meu amigo.
A Claudimere Rangel comentou: infelizmente, eu acho que os jovens sem estudo é o que leva a violência a aumentar. Acho que a política tem sua parcela, mas nós, famílias, temos que cuidar dos nossos jovens no todo. Concordo plenamente, Daniel. Fala aí. Certíssima. E eu entendo que a educação é que transforma a vida das pessoas. A educação proporciona com que as pessoas possam conseguir um emprego melhor, conseguir uma profissão, né? Obviamente, tratar melhor os seus filhos, seus parentes, aquelas pessoas que estão em casa. Então, quando a gente tem um viés de educação, a gente consegue ver isso. Aí eu fico perguntando, às vezes, para mim mesmo o seguinte: como é que uma pessoa que tem ainda a possibilidade de estudar, né? Tem condições de ter ali um estudo, às vezes até com uma bolsa de estudo e tal, e as pessoas deixam isso passar. Sim. Né? Não se interessam, às vezes, em fazer um curso, às vezes consegue um curso gratuito, né? E eu tô falando isso porque eu trabalhei muitos anos no Senac, entendeu, Orlando? Sim. E eu me lembro de um programa que rodava lá no Senac, era um programa que tinha o nome, né? O programa era o Pronatec. Então eram cursos profissionalizantes e técnicos em que o governo federal ele pagava o estudante um valorzinho no final do mês se ele para motivar ele a estudar. Eu lembro disso aí. E aí ele recebia lá um valorzinho depositado na conta, né? Para que ele pudesse, né, ter esse incentivo. E você acredita que tinha gente que não frequentava as aulas, mesmo recebendo esse valor, e não frequentavam as aulas? Então, às vezes, a gente fica pensando, será mesmo que é falta de oportunidade, ou a gente precisa mudar os conceitos que a gente tem desde pequeno e os conceitos que a gente tem em casa? Porque você tem lá o curso de graça, você tem a possibilidade de aprender uma profissão, no final do mês ainda tem lá uma merrequinha ali que caía para te incentivar, e você não ia. Então, né, quem que tá errado? Aí quer colocar a culpa no político? E outra, se você escolhe um político que não te representa, às vezes não tem nem condição de te representar, porque não tem um grau de instrução para isso, às vezes não tem a capacidade para isso, às vezes não realmente vai estar ali, mas não vai conseguir dentro da política, né, transitar na política de forma a ajudar a sua comunidade. Mas para que você vota nesse cara, então? Para que você vota nessa pessoa? Então, se a gente não começar a mudar esses conceitos, a gente vai continuar da mesma forma e daí para pior. Por isso que a educação tem que ter esse viés de transformação, mas essa transformação tem que partir primeiro da gente. Eu fui a primeira pessoa, Orlando, da minha casa, da minha família, a ter curso superior. Hoje, graças a Deus, meus 2 filhos mais velhos vão terminar a faculdade. Por quê? Porque eu entendo que o estudo é importante. É necessário. Então a gente tem que voltar a fomentar isso em outras pessoas, porque esse é um ciclo que a gente tem que quebrar. Com Se certeza. A gente não quebrar, é mais uma geração aí que vai ficar nessa condição. Com certeza. Dando continuidade, Daniel, o Barreto comentou aqui assim: eu sou a favor da pena de morte. Aí uma outra pessoa aqui, deixa eu ver aqui o nome dela que tinha comentado aqui, ele falou que é a favor da pena de morte. E uma pessoa tinha comentado aqui assim: eu também, mas acho que deve ter apagado o comentário. Mas assim, nos Estados Unidos a pena de morte é algo legal, né? Já acho que no Brasil, falando agora até de brincadeira, gente, mas eu acho que se no Brasil existisse pena de morte, tava todo mundo morto. Não ia existir mais ninguém na rua, ia estar todo mundo morto. Né? Eu acho que ia estar todo mundo morto, porque assim, se for comparar o número da população hoje de criminosos com as pessoas, a criminalidade supera o número de pessoas. A gente precisa olhar sob várias óticas, né? Um país que se considera predominantemente cristão, sim, como o nosso. Um país que, quando sai qualquer pesquisa aí, né, as pessoas dizem que enfim, né, que tem os valores cristãos. Falar de pena de morte não é um tema sensível, sim, né? Porque envolve valores. E se a pena de morte resolvesse, alguns estados americanos não teriam ainda
bandidos, esses marginais de grande periculosidade atuando ainda. Serial killers, né? Aqueles caras lá que dá uma loucura na cabeça, entra na escola e começa a matar um monte de criança. E são crimes bárbaros. E nos Estados Unidos tem pena de morte. Então... O que eu acho pior também, por exemplo, a prisão perpétua. Sim. Né? Você imagina, o cara ficar a vida toda, o resto da vida preso, ou a própria pena de morte, que acontece o seguinte, o cara é preso, foi sentenciado à morte. Mas o Estado não executa o cara ali logo depois, não. Ele vai recorrendo, às vezes entra lá no corredor, numa fila, lá não sei de quê, e fica 10, 15 anos esperando pra morrer. Ele sabe que ele vai morrer, que o Estado vai matar, né? E ele ainda tem que ficar esperando ainda. Olha a tortura que é isso também, né? Mas porque eu tenho os meus valores e é óbvio, quando eu penso assim, se acontece com um familiar meu, a gente, né, o ser humano acaba aflorando aí algumas questões e que coloca isso, mas é um tema sensível. Não sei se resolve. Com certeza. Né? Eu não sei se resolve. Mas é um tema que muita gente apoia, muita gente tem as suas questões. E, inclusive, eu acho que você vai falar daqui a pouco de uma questão aí que, se a gente for olhar, eu acho que muita gente vai concordar com a pena de morte também. Com certeza. Vamos lá, dentro desse assunto ainda, antes de eu voltar a ler os comentários aqui, Daniel, já que você falou sobre essa questão de serial killer, e para você que está nos assistindo aí também, né, como eu, né, assisto muito jornal, muita informação. Não sei se vocês viram e vou estar trazendo essa informação aqui agora, já que você falou disso. Na semana passada, o New York Times dos Estados Unidos trouxe uma notícia lá de um serial killer de 25 anos. Ele começou a praticar os crimes quando ele tinha 18 anos. No julgamento, ele foi condenado à pena de morte. Ele saiu rindo. Normalmente. No final, né, a notícia que o New York trouxe foi assim: ele foi condenado, colocou lá as palavras, né, da juíza, simplesmente a foto dele saindo rindo, tipo assim, tá bom, tá tudo certo. Mas o que eu entendo ao ver uma notícia como essa é que, infelizmente, um ser humano desse, ele tem alguma deficiência, não é uma pessoa normal, né? Porque ninguém vai ser condenado à pena de morte e vai sair dali sorrindo. Sim. Né? Ele tem uma deficiência, ele tem algo que precisa ser tratado e que não foi tratado, que ocasionou, né, todos esses crimes, inclusive. Dando continuidade aqui, pessoal, o Germano aqui da Rede Aurora comentou aqui, falando: estou na audiência, meu amigo Orlando, grande amigo Dr. Daniel, parabéns, mas discordo só do show de talentos, é mais que isso, é o cara mais preparado para São Paulo. Pablo Marçal é o cara, no meu ponto de vista. Sim, é por isso que a democracia é bonita, né? Porque com certeza. Às vezes quem tá olhando, ele enxerga uma virtude que o outro enxerga como defeito. Com certeza. Né? Então, por exemplo, na minha formação, e eu vou falar isso abertamente porque eu não voto em São Paulo, eu nunca votaria no Pablo Marçal. Sim. Porque eu entendo que, pelo que ele está mostrando para mim, né? De repente o que ele mostra na vida dele para outros vai atender, mas para mim não seria interessante. Mas que é o rei em muita coisa ali, que está ensinando muita gente a fazer o marketing político, isso ele tá. Com certeza. Isso ele tá. Eu acho que hoje o nome da vez aí na política do Brasil é Pablo Marçal. Pablo Marçal. Né? Porque ele se comunica dessa forma. E aí, vamos voltar lá atrás. Eu ainda era muito pequeno e me recordo que meus pais e meus avós falavam que o Silvio Santos foi candidato a presidente. Eu não me lembrava, né? Porque eu era pequeno. Eu também não me lembrava. Mas o Silvio Santos tentou uma candidatura, né, à presidência da República. Já era um comunicador famosíssimo, né? Já era alguém muito conhecido, mas que não emplacou como político. Por quê? Será que ele não comunicava bem com as pessoas? Não. Ele comunicava bem com as pessoas. Muito bem, mas para aquele momento, o que as pessoas estavam precisando era de outra postura, né? E é o que eu vejo hoje. Eu vejo hoje que muitos veem, né,
e sabem usar o jogo, né? A gente teve aí deflagrado essa semana também uma operação relacionada às questões relativas a esses joguinhos aí e apostas. Sim, e tal. Que virou febre. A maioria desses joguinhos, dessas apostas, são de influencers que dizem que você pode ser milionário, bilionário, que você pode ter... Cria uma falsa esperança. Sim, porque essa vida não é para todo mundo. Para ter rico no mundo tem que ter pobre. Com certeza. Né? Não dá para você colocar que todo mundo esteja no mesmo patamar. Sim. E quem falar isso, né? Eu acho que tem que rever aí alguns posicionamentos, porque tem gente que fala que dá e diz que é de direita, que é, né, que não concorda com a esquerda, mas um dos princípios do comunismo é igualdade. Sim. Então, assim, como é que todo mundo vai ser milionário num mundo em que você precisa de pessoas para produzir, e se você não produz, né? Então, assim, isso é uma discussão muito maior, mas eu acho interessante realmente que hoje a gente está possibilitando, né? A gente tem essa possibilidade de ver aí pessoas como o Pablo Marçal, que se comunica de uma forma muito contundente, se expressa de forma a atender esse gosto da rapidez que a gente tem do TikTok, do Instagram, que vê ali um vídeo de 30 rede segundos, social em si, né? E que talvez para mim e para minha geração talvez não seja tão bom assim, mas que para gerações futuras, para os meus filhos, por exemplo, o consumo desse conteúdo, eu digo para você, quando eu ia ler um artigo de uma revista, às vezes a revista tinha 4 páginas, eu tinha que ler tudo para poder aprender. Hoje você com 30 segundos assiste um vídeo no YouTube e já aprendeu. Muda, né? Aí, ele tem conseguido atingir aí uma parcela que a gente precisa também bater palma para isso. Vamos lá, dando continuidade aqui, e não vou esticar muito os comentários aqui pra gente poder entrar em outras notícias aqui, mas dando continuidade, o Barreto falou assim, o que falou que é a favor da pena de morte, ele comentou: eu tenho valores cristãos, mas crimes hediondos pra mim são necessários a pena de morte. Cada um com sua opinião, a gente está aqui para respeitar, você está aqui para participar, a gente agradece inclusive a sua participação, tá, Barreto? E é isso, cada um participar da sua forma. Agora, o Jason Crisanto comentou assim: estão falando besteira. Silvio Santos, ele não continuou a candidatura por causa da perseguição contra ele. Bom, Geison, eu não tenho conhecimento, né, sobre isso, porque não é da minha época, eu não era nem nascido, talvez. Então eu não conheço, não tenho essa informação. Você sabe sobre essa questão de perseguição? Eu não conheço. Volto a dizer, o Silvio Santos, ele tentou ser candidato naquela época, né? E aí, o que é perseguição? Depende do que você entende. O que você entende como perseguição, né? Ele não pôde concorrer, assim como o Pablo Marçal também, né, não pôde concorrer a presidente. Depois ele teve a candidatura, o registro de candidatura indeferido, já tendo passado a eleição, não conseguiu assumir, né? Então, são épocas da história que a gente cria a narrativa ou entende a narrativa da forma como a gente vê. Daqui a alguns anos vão dizer que o Pablo Marçal foi escorraçado porque foi perseguido. Mas o que é perseguição? Sim, com certeza. Né? Talvez a forma como ele se comunique, tem gente que acredite que esteja correta, né? Muita gente fala da questão de fake news, muita gente fala da questão de como ou o que vai para a rede social, se aquilo é verdade absoluta ou não. Eu sei dizer o seguinte, que se eu fosse o candidato em que o meu adversário chegasse e falasse ou insinuasse que eu uso droga sem comprovar, eu ia ficar muito chateado. Com certeza. Né? E isso é utilizado à torta e à direita. Assim como também as pessoas utilizam algo que ele fez no passado e que ele já pagou como se fosse algo que ele tivesse feito ontem. Sim. Eu também acho errado. Com certeza. E aí, quando você se conecta à pessoa, você vai acabar defendendo aquele lado, né? Mas sim, os dois estão errados, no meu ponto de vista. Sim. Né? E é por isso que eu digo, como a gente não tem, né? Eu não voto em São Paulo, a gente acompanha à distância, essa narrativa, né? Ah, porque foi perseguido. O que é ser perseguido?
né? Naquela época a gente estava saindo de um período triste do nosso país. Eu era criança, né? E anos depois, né, o Silvio Santos já não era mais candidato, mas aí um outro comunicador, um artista veio como candidato, foi o mais votado do Brasil, que foi o Tiririca. Sim. Aí o Tiririca não foi perseguido? Porque depois tentaram dizer que o Tiririca não podia assumir porque ele era analfabeto. O que é perseguição? Fica a pergunta. Perseguiram ele, o Geiso respondeu aqui. Perseguiram ele pelo fato de ser dono de emissora. Dando continuidade aqui, pessoal, para a gente até entrar em uma outra notícia também, mas antes disso, o Douglas Nascimento comentou aqui: quanto custa para anunciar com vocês? Douglas, eu vou fazer um pedido. Na tela ali tá aparecendo, envia um e-mail lá para contato@camposemfoco.com. Pode ser .com ou .com.br. A gente fala .com para poder ser o tamanho ser menor mesmo e ser mais fácil de gravar. Pode estar enviando um e-mail lá pra gente lá, tá? Que no máximo até amanhã alguém da equipe vai estar entrando em contato com você para te dizer as informações, perguntar qual o segmento que você pretende anunciar, pra gente poder te oferecer. Se ele mandar um direct também, responde, Orlando? Isso, um direct, pode mandar um direct aí no Instagram também, porque aí a gente pega seu WhatsApp e consegue te dar uma atenção melhor, tá bom? Dando continuidade, Daniel, uma outra notícia que chamou muita atenção aí, e isso nós falamos disso há 2 semanas atrás. Foi o jovem que teve a perna amputada em um acidente, né? Mais um jovem, e que veio a óbito, infelizmente. Eu vou ler a notícia aqui, até para quem ainda não acompanhou, a notícia está lá no nosso site, só acessar lá o camposemfoco.com.br. José, rola para baixo aí para mim, por favor. Isso. Morreu no Hospital Ferreira Machado o jovem Felipe Melo Almeida Martins, de 20 anos, no início da manhã deste domingo. A informação foi confirmada. A vítima teve a perna esquerda amputada na hora, ao ser atingido por um carro no quilômetro 185 da BR-356, entre Atafona e São João da Barra, na noite de sábado. O motorista foi preso por embriaguez. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, ao chegar ao local foi verificado que se tratava de uma colisão entre carro e moto. Os veículos envolvidos foram um Fiat Siena preto e uma motocicleta não localizada. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro, diante da recusa em se submeter ao teste do bafômetro, foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos, onde foi constatado a embriaguez. Em seguida, o autor foi conduzido para a 146DP, a delegacia de Guarulhos, onde, de acordo com a Polícia Civil, foi preso em flagrante e não teve direito à fiança, em decorrência da lesão gravíssima provocada na vítima, amputação de uma perna. E aí, Daniel, mais um jovem, né, que infelizmente, a gente lembra, como você falou, muda só o local e os nomes. Mais um jovem que infelizmente perde a vida, né, por causa da irresponsabilidade de alguns motoristas no volante. A gente noticiou na semana retrasada, quando você esteve aqui, sobre isso, e agora novamente. Primeiramente, infelizmente, a gente quer desejar aqui os pêsames à família, né? A gente sabe que o momento é de muita tristeza, é de muita dor. E o que a gente deseja é, de fato, que justiça seja feita, tá? No caso, não estamos aqui para condenar ninguém, porque aqui não tem nenhum Deus, aqui não tem nenhum juiz, mas nós estamos aqui para querer justiça, assim como a família também quer justiça, né? Mas inicialmente ele teve a perna amputada, mas infelizmente não resistiu, né? A gente não sabe o porquê, mas acredita-se que deve ter perdido muito sangue, né? E que ocasionou o falecimento. Uma violência de um acidente, uma batida como essa, causou um trauma, né? E obviamente, com certeza os médicos tentaram tudo, mas é triste a gente ler uma notícia como essa, porque um criminoso do outro lado com um carro depois de ter bebido, né? E às vezes achando que conseguiria dirigir. Às vezes até alguém falou, não vai, não dirige. Algum amigo falou, fica aqui e tal. Aqui, não faz.
né, acabou com a vida não só desse jovem, mas da família dele e com a sua vida também, né, com a vida da família, né, com a sua família também, porque eu fico imaginando o quanto quem está do outro lado também não sofre quando se depara com uma situação como essa, que vê que uma pessoa irresponsável, que é da sua família, cometeu um crime desse, tira a vida de uma outra pessoa, né? E como é que vai levar a vida dessa forma? E é triste porque parece que a gente está aqui, a gente está lendo a matéria, a gente está comentando a matéria e ainda assim tem gente que vai para as festas, bebe, quer dirigir, quer achar que está bem, acha que não vai acontecer nada, e só se preocupa com uma coisa: não ser pego pela polícia pela lei seca. Né? Algo que eu sou muito a favor. Por mim teria lei seca toda sexta, sábado e domingo. Com certeza. E uma outra questão, tem muita gente aí que ainda fica avisando em grupo de WhatsApp aonde está tendo a blitz da lei seca, que é uma contravenção penal. Também, isso. Para quem não sabe, isso não deixa de ser um crime, tá? É uma contravenção penal você informar sobre blitz. E será que precisa ainda, Orlando, a gente, né, olhar isso e ser penalizado apenas, né, no bolso para dar certo, né, para as pessoas pararem de dirigir após tomar ali a sua cervejinha, tomar ali, né, o seu drink? Quer sair, cara? Leva alguém que não bebe, ou paga um Uber, um táxi, vai de ônibus, dá seu jeito, mas com certeza não cometa esse tipo de crime, porque você pode não só ser pego pela lei seca, mas você pode tirar a vida de outra pessoa. Você pode fazer isso aí, ó. Esse jovem de 20 anos, com certeza estava, né, ali ainda na flor da idade, né, pensando no que vai fazer, no que iria fazer do futuro. Teve ali a perna arrancada, que se tivesse vivo, obviamente a família estaria sentindo, mas gostaria de tê-lo vivo, mas infelizmente não resistiu. E mais uma vez a gente tendo que noticiar esse tipo de coisa. E só que agora no programa nós estamos falando de dois jovens. Um que, graças a Deus, perdeu o movimento das pernas, mas está vivo, de 18 anos. E em seguida nós estamos falando de um de 20 anos que o outro perdeu o movimento. Esse perdeu as pernas, mas por infelicidade veio a óbito também. Então olha só, a diferença de idade de 2 anos de um para o outro. Dois jovens. Um que foi vítima da bandidagem, né, dos criminosos, e o outro também que não deixou de ser vítima de um criminoso. Sim. Porque se você bebe e dirige, você é um criminoso de qualquer forma. Com certeza. E parece que as pessoas não aprendem, né? Repito, nós estamos aqui de novo noticiando. Vai passar a semana, vai ter alguma festa interessante, vai ter alguma... É simples a gente ver isso, né? Quando tem uma casa, né, um local de shows aqui em Campos muito conhecido, não vou falar o nome, sim, né, mas que fica ali na Avenida 7 de Setembro, sim, né? E fica cheio de carro na frente, para carro na frente, do outro lado e tal, e a galera entra lá, bebe. E todo final de semana que tem festa tem algum tipo de... Sai no outro dia de manhã, e quando sai no outro dia de manhã acontece algum tipo de incidente, enfim, e as pessoas não aprendem, né? As pessoas não aprendem, e é por isso que eu digo, se nós não mudarmos os nossos conceitos, a gente não vai conseguir mudar nada disso, porque... Você acha que a pessoa não sabe que aquilo é errado? Você acha que a pessoa não sabe que aquilo pode ocasionar um acidente fatal para alguém? Com certeza. É claro que sabe. Com certeza. Mas permite-se, né, a fazer isso porque acha que, sei lá, que é o Superman, que não vai acontecer nada, que só tá indo para casa, eu só bebi um gole, eu só bebi uma cervejinha, eu ainda tô bem, o meu reflexo tá bem, e no final acontece isso, e a gente tem que noticiar uma notícia trágica como essa. Ou seja, infelizmente é um segundo jovem no mesmo fim de semana que perde a vida por violência. Não deixa de ser a violência, seja ela no trânsito, seja ela por parte dos criminosos, mas são dois jovens que perdem a vida no fim de semana. São duas famílias que sofrem na nossa cidade por conta do assunto que a gente iniciou aqui no programa, que é a violência na cidade. E aí mais um caso também envolvendo mais um jovem dentro da cidade que teve grande repercussão. Tá lá no nosso site, você pode estar acessando lá, né?
Polícia confirma que militar como autor do disparo que matou o motoboy. Josiel, rola pra baixo pra mim, por favor. Essa foto é do rapaz que morreu. Isso, né? Isso. A delegada Natália Patrão confirmou que o autor do disparo que matou o mototaxista Luan Stroesler de Oliveira Martins foi Estênio Gomes Júnior, um bombeiro militar da reserva. Ele se apresentou a 134 na sexta-feira, acompanhado do advogado. Na delegacia, Estênio alegou que teria sido ameaçado de morte pelo mototáxi e, temendo por sua vida, acabou desferindo um tiro com sua pistola calibre 380 que estava acondicionado no console do carro. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou que um procedimento interno será aberto para apurar a conduta do militar. Mais um caso de violência, Daniel, e esse daí teve uma repercussão muito grande porque dizem, a gente não tem a informação concreta, até porque isso não cabe a gente, né, é assunto particular, mas que o acusado, nesse sentido aí, ele é segurança de um grupo político aqui de Campos, né? Isso não vem ao caso, mas enfim, o que chegou pra gente, né, de outros motoboys que fizeram caminhada pela cidade e tudo mais, que participaram do velório, do enterro dele, o que chegou pra gente de motoboys amigos foi o seguinte, é que houve uma discussão no trânsito e que diante dessa discussão, seguiu o outro, tanto o motoboy quanto o motorista, e que no meio disso o motorista foi lá, realmente puxou a arma e disparou, né? Ele, o acusado, na delegacia informou, conforme está lá na notícia, que ele foi ameaçado. Se de fato foi ameaçado ou não, a gente não tem como provar, né? A gente não sabe qual foi a reação do motoboy, a gente não sabe qual foi a reação do segurança, mas assim, é uma situação que poderia ter sido evitado, uma briga, uma discussão, pede desculpa, chega ali, procura resolver para não terminar nessa violência, porque foi o terceiro, nós falamos de 2, foi um terceiro jovem que perdeu a vida neste fim de semana por conta da violência em Campos mais uma vez. Mais um jovem, mais uma notícia que a gente não gostaria de estar aqui comentando, e mais uma vez estamos falando de violência, né? Violência em mais um nível de violência que começou de repente com alguém xingando, né? Escalonou para uma perseguição e escalonou depois para um tiro que resultou na morte desse jovem. Com certeza. O que a gente também precisa deixar claro aqui, e por sermos, né, do direito, né, trabalharmos, nós somos advogados, então eu acredito que temos esses princípios na nossa veia, né? Sim. A gente não está aqui para acusar o suposto autor aí, mas ele mesmo garantiu que foi ele que deu o tiro, então, né, tá ali. Mas a gente também não pode fazer da vítima o culpado. Com certeza. A legítima defesa, como o próprio nome diz, e sendo redundante, é legítimo, né, no nosso ordenamento jurídico, mas isso também tem que ser provado. Sim, né? Com certeza. Até porque existem excessos. Uma coisa é você ser ameaçado verbalmente, mas você pode, dentro do seu carro, se proteger e sair do local. Sim. Outra coisa é você ser ameaçado com uma arma, estando desprevenido, e aí, num momento em que você consegue... Você disparar a sua. Né? Concordo plenamente. Então, assim, nós estávamos falando ali de 2 pessoas. Uma, que era um motoboy, estava numa moto, provavelmente trabalhando. O outro, um militar da reserva, né? Para quem não sabe o que é isso, a pessoa no militar da reserva que não está mais na ativa, está aposentado. Sim. Né? No seu carro com uma arma. Não interessa se um fechou o outro, se um de repente encostou, esbarrou.
É como você falou, dá pra pedir desculpa e ir embora? Não dá pra pedir desculpa, só vai embora. Sim. Ah, mas porque o motoboy foi atrás, de repente não gostou de uma atitude, não gostou de outra. Mas, né, pelo que a gente viu aí, leu na imprensa também, né, o Campos em Foco noticiou e outros jornais também, esse resultado e dizer que só atirou porque foi ameaçado vai ser investigado, mas que soa estranho, soa. Porque, com certeza. E aí é por isso que esse assunto é polêmico, Orlando, porque é o seguinte: porque eu sou a favor ou eu sou contra armar a população. Não adianta você armar a população ou a população ter armas se a população não sabe usar. Sim. E aí a gente pega esse caso como exemplo. Um militar, alguém que é treinado ou deveria ser treinado para isso. Preparado. Né? E aí o treinamento não é só saber usar a arma, não. É saber que você só usa a arma em último caso. Lógico. Né? Você ter o psicológico bem é muito importante para você não usar a arma. Com certeza. Porque às vezes você não consegue ouvir um palavrão contra você, mas você, por estar armado, você acha que é melhor e maior do que o outro e você saca a arma e faz alguma coisa. Sim. E assim, só abrindo um parênteses, já que você falou de saber usar a arma, uma das normas da Polícia Militar é o seguinte: o tiro que você dá, você deve atirar na perna, né, da cintura para baixo, para evitar justamente isso. E acredito que nesse caso poderia sim ter evitado o falecimento do motoboy. Um tiro na perna. Quem treina com arma, né, sabe que você vai lá no clube de tiro, você tem os alvos, né, tem o alvo, né, em papel também, mas com, né, os pontos ali que são mais fáceis de atingir, né? Muita gente que joga videogame quer, né, Josiel? Você que é jovem, joga videogame, quando você vai fazer lá um jogo de tiro, você quer atirar na cabeça, né? Mas a cabeça é um alvo mais difícil de ser atingido porque é menor. A área do tórax, por ser maior, é mais fácil de você atingir, uma região mais fácil de você atingir. E por muitas vezes os militares são treinados a atingir o tórax, porque obviamente num caso em que há necessidade de se utilizar a arma, você precisa parar aquela situação e você vai atingir o tórax. O que a gente está colocando aqui havia necessidade do militar sacar a arma e desferir o disparo no jovem, no tórax do jovem, né? Com nítida talvez intenção, porque ele saiu e estava com a mão para trás, podia estar armado, podia não estar, não vou esperar, né? Mas se estava tendo uma briga no trânsito, por que não pegou o carro e foi embora? Né? O carro com certeza ia andar mais rápido que a moto, ia entrar numa outra rua ali, ia ter outras pessoas, um lugar ali pelo local também era um lugar que não tinha muita gente, né? Podia de repente ir para uma rua mais movimentada, ia cada um para o seu canto e ia ter resolvido isso. Então é muito complicado, porque eu li alguns comentários, inclusive eu acho que eu li uns comentários no Instagram do próprio Campos em Foco, de gente falando, porque se o motoboy também tivesse armado, o resultado podia ter sido diferente. Porque se tivesse mais alguém... Cara, é muito complicado, né? A gente vem de uma realidade em que se a arma resolvesse tudo... Verdade. Né? Se a arma resolvesse tudo... então era só comprar arma para todo mundo e deixar o faroeste na rua aí, né? Como os filmes antigos de Bang Bang, cada um resolvia o seu BO. Com certeza. E não é por aí, né? Não é por aí. Mas infelizmente a gente acaba se deparando com situações como essa, de pessoas que têm, né, o porte legal da arma, que deveria utilizar a arma em último caso e acaba utilizando a arma dessa forma. E é mais uma notícia que a gente lê e parece que a gente está lendo notícia velha. Exatamente. Eu me recordei de outros casos aqui, um deles, né, também de uma situação em que uma pessoa que estava armada disse que o outro estava armado, que ameaçou, sacou, deu um tiro e essa arma não apareceu, né? Então assim, é muito complicado, Orlando, a gente colocar isso e achar que uma solução simples é armar todo mundo, é deixar todo mundo comprar arma, né? Porque existem pessoas que têm uma condição de
de consciência de uso, e tem pessoas que não, que Com vão se certeza. achar ali o Rambo com aquela metralhadora, que é só alguém olhar torto para ele que saca a arma, como infelizmente às vezes acontece, né? Infelizmente, 3 jovens, 3 vítimas da violência em Campos. Dando continuidade aqui aos comentários, já que está prestes a gente encerrar também, nós temos aí mais 6 minutos. Noel Maviana. Bom, o Instagram dela tá assim, Noel Maviana. Morto não fala, ele diz o que quer. Sim. Né? No caso que a gente relatou lá do que o segurança comentou, e né, que o morto, infelizmente, o João Ou seja, a versão de quem dele atirou vai prevalecer, né, porque não pode ouvir o outro lado. Porque se não tem testemunha, o outro lado não, né? Óbvio que vai ter a perícia, vai verificar se realmente ele estava armado, se não estava, mas o morto não vai, ele não tem como se defender mais. Com o certeza. resultado já está aí, né? E infelizmente a nossa legislação também tem essas, né? O legislador entende, e até por conta do princípio da inocência, ele foi lá, prestou esclarecimento, saiu pela porta da frente e vai responder o processo por enquanto em liberdade. Em liberdade, isso aí. A Ângela Estevão comentou aqui: as pessoas não respeitam mais, principalmente no trânsito. Parece que o espaço ficou pequeno para tantos corpos. Ela ainda comentou: antigamente aprendíamos que cada corpo ocupa o seu lugar, mas agora um quer passar por cima do outro. Todos têm pressa. É complicado, Orlando. Você também é motorista, né? Já aconteceu comigo várias vezes de motociclista passar do meu lado no corredor e achar que tem razão. Sim. O corredor não foi feito para andar. Sim. O que é pior, porque isso aí tá escancarado, é o motociclista passar do lado direito. Às vezes, quando você tira a carteira, você aprende que a cortar é do lado esquerdo. né, você tá na rua, tá na pista, você tá olhando ali a sua pista à esquerda, não tá vindo nada, não tá vindo ninguém, às vezes você dá um toquinho, isso aconteceu comigo. Chega um pouquinho mais pro lado, aí eu ouço a buzina, tá o motociclista no ponto cego do carro do lado direito. E se acontece um acidente? Encosta, cai. Então, assim, a gente precisa ter prudência no trânsito. Agora, se aconteceu alguma coisa, não custa nada, às vezes, você estando certo, cara. Desculpa, Cara, me buscar desculpa. resolver da melhor forma possível. Você tá com pressa, eu também tô. Desculpa, deixa eu ir embora, vai seguir tua vida. O Barreto comentou aqui assim: quando não chuta o seu carro. Quando não chuta o carro. Ele comentou né? aqui. E aí é que tá, meu irmão. Você, às vezes, naquele dia, você não tá num bom dia, você também não tá não tá passando pelos problemas que todo mundo tem, e aí acontece isso contigo, ali é uma faísca para acontecer algo pior. Com certeza. Então a gente tem que realmente repensar. Em algumas oportunidades não vale a pena você parar nem para falar nada. É melhor você continuar e seguir o seu caminho, porque você não sabe o que tem do outro lado. Com certeza. Né? Com certeza. A Neuza comentou assim também: muito triste isso sobre o assunto anterior, né? Muito triste. A bebida é uma tristeza. Faz muita gente sofrer por isso. Realmente, Neuza. Se não tiver um limite, tudo na vida tem que ter um limite, né? Infelizmente, se não tiver um limite, as consequências, né, infelizmente, são as piores, como resultou nesse acidente aí do fim de semana, né? Mas, Daniel, um assunto que eu vou falar rapidamente, que a gente tem 2 minutos aqui. Não gosto, o programa não foi feito para isso, mas acho que é importante falar sobre isso, porque é um município aqui do lado nosso aqui. E assim, foi uma situação que teve uma repercussão muito grande na mídia aí. E fiquei sabendo, né, até noticiei em partes isso daí, que a prefeita lá de Cardoso Moreira está buscando, de certa forma, pressionar qualquer veículo de comunicação que venha trazer notícias ou informações que não sejam a favor do seu governo. Inclusive, uma das ações foi movida contra a própria Rede Aurora, né, aqui onde nós estamos,
porque eles haviam postado uma direção política, um fato que aconteceu lá em Cardoso Moreira, e a prefeita de lá representou contra eles, né, na Justiça Eleitoral. Em menos de um dia, em menos de 24 horas, já saiu a decisão julgando improcedente. E assim, aqui em Campos, até o momento, graças a Deus, aparentemente isso não aconteceu. Se aconteceu, eu não tive ciência. Em município nenhum eu vi as coisas andarem desse jeito. Oposição é oposição, situação é situação, cada um se respeitando e tudo mais. Mas agora, você querer levar a situação de uma forma assim, ou é do meu jeito, ou eu vou entrar na justiça e vou resolver. Acho que o primeiro ponto que a prefeita tinha que ter conhecimento é que o jornal tem o direito de livre expressão, desde o momento que não traga ofensa nenhuma das partes ali envolvidas, seja de acidente, seja de cunho político, né? Desde o momento que não acuse ninguém de um crime, de algo que não foi praticado, né? Mas a conduta dessa prefeita realmente me chamou a atenção, porque parece um ato meio que desespero de poder perder o poder, né? E não está sabendo como reagir e quer oprimir os veículos de comunicação. Eu mesmo já noticiei várias informações sobre o município, porque tenho conhecimento sobre lá, sobre algumas pessoas que moram lá, amigos que moram lá, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas se viesse a acontecer, eu com certeza ia trazer isso aqui de fato, tanto para o programa quanto para o jornal, porque eu não acho que essa medida é uma medida correta. Orlando, nós somos, né, mais uma vez eu repito aqui, nós que somos do direito, né, somos pessoas que defendem a liberdade de expressão, a gente acha estranho quando eu não fui o advogado da coligação que foi representada, né? Eu vou deixar isso claro aqui também, porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, mas eu advoguei para a Rede Aurora nesse episódio e para minha esposa, que é candidata lá também, que estava na representação, não sei por que estava lá, né? Porque ela deu uma opinião. E agora a opinião, por enquanto a opinião ainda não é crime, né? A não ser que a sua opinião esteja, como você bem disse, ofendendo alguém ou cometendo um crime na sua própria opinião. E o que a gente viu lá foi mais uma vez uma tentativa frustrada, no meu ponto de vista, de se calar um movimento cultural. Existem movimentos culturais que andam bem capengas lá no município, é um município pequeno, e eu tive a oportunidade de estar bem de perto com o movimento lá da Folia de Reis e do pessoal também do movimento de escolas, pequenas escolas de samba e tal, e a gente fica triste porque assim, eu venho de uma cidade pequena também, eu sou de São Fidélis e me lembro quando eu era pequeno que passava na minha rua, né, às vezes tinha alguma casa que promovia esse evento com a Folia de Reis, e a Folia de Reis era algo que fez parte da minha infância, e infelizmente quando a gente percebe que tem um governante numa campanha eleitoral que ao invés de levar propostas, de trabalhar de outras formas, começa a fazer, né, tomar atitudes e judicializar questões que não precisam ser judicializadas, né? E aí, numa dessas, né, porque houve uma opinião do jornal da Rede Aurora, um jornal que, inclusive, por ter uma opinião forte, muitos, né, parabenizam por conta disso, justamente por ter um caminho editorial, e a gente fica triste, porque quando a gente vai pegar, né, por exemplo, jornais e blogs da região, e principalmente da cidade, se não estiverem ali noticiando apenas um lado, por que não noticiam os dois, ou dão o mesmo espaço para os dois? Sim. E quando eles dão uma opinião que a oposição não gosta, paciência, é a opinião do jornal. Mas não, quando a Rede Aurora, né, o jornal Aurora, perdão, lançou uma matéria falando sobre essa questão da judicialização e sobre a falta de respeito, inclusive, com a cultura em Cardoso Moreira, a coligação entendeu por bem ingressar com uma ação, inclusive chamou na própria petição inicial que o texto seria uma fake news, o que foi desmentido aí pela própria decisão do juízo, depois da nossa defesa também, defendendo, obviamente, a liberdade de expressão,
expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade de opinião. O que seríamos de nós se a gente não pudesse falar no microfone aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente defende? E hoje, infelizmente, eu posso afirmar aqui que a cultura de Cardoso Moreira está quase morrendo, mas não vai morrer não. Não vai morrer não, porque tem pessoas que porque defendem. eu fiquei sabendo que até os rodeios lá estão para voltar, se Deus quiser, vai voltar os rodeios como era antigamente, e aí a população ao redor vai estar sempre presente também, porque eu lembro desses rodeios. Enquanto as pessoas ficarem reféns de migalhas que são dispostas a elas, infelizmente a gente ainda vai ter que se levantar para brigar muito. É por isso que a gente precisa mudar. E quando a gente consegue olhar no olho das pessoas e dar a sua opinião, é porque a gente sabe que a gente é resiliente, que a gente tem que realmente fazer a diferença nessa mudança. Mas foi basicamente isso. Então tá certo, Daniel. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Na segunda-feira que vem, nós estamos aqui de volta novamente, Jornal Campus em Foco ao vivo, a partir das 19 horas. Você é meu convidado especial, é o convidado do Daniel também para estar aqui compartilhando suas informações, seu comentário é muito importante pra gente, a gente precisa disso realmente, da sua participação, a gente quer a sua participação, a gente quer poder falar aqui o seu nome, poder falar o seu comentário, a sua opinião, tá? E a gente aguarda vocês aí na semana que vem. Desde já, uma boa semana para todos e nós aguardamos vocês aqui na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.